Quarta-feira, 24 de outubro de 1979. A solidão original do homem e a sua consciência de ser pessoa. Na reflexão precedente, começamos a analisar o significado da solidão original do homem. A sugestão foi-nos dada pelo texto já vista, e em particular pelas seguintes palavras: não é conveniente que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. A análise das relativas passagens do livro do Gênesis levou-nos já a conclusões surpreendentes que dizem respeito à antropologia, isto é, a ciência fundamental acerca do homem, contida neste livro. De fato, relativamente em poucas frases, o antigo texto delineia o homem como pessoa com a subjetividade que a caracteriza. Quando Deus Javé dá a este primeiro homem, assim formado, a ordem que diz respeito a todas as árvores que crescem no jardim do Éden, sobretudo a do conhecimento do bem e do mal, aos delineamentos do homem, acima descritos, junta-se o momento da opção e da autodeterminação, isto é, da vontade livre. Deste modo, a imagem do homem, como pessoa dotada de urna subjetividade própria, aparece diante de nós como acabada no seu primeiro esboço. No conceito de solidão original está incluída quer a autoconsciência, quer a autodeterminação. O fato de o homem estar só encerra em si tal estrutura ontológica e ao mesmo tempo é um índice de autêntica compreensão. Sem isto, não podemos compreender corretamente as palavras seguintes, que constituem o prelúdio da criação da primeira mulher: vou dar-lhe uma auxiliar. Mas, sobretudo, sem aquele significado tão profundo da solidão original do homem, não pode ser compreendida nem corretamente interpretada a situação completa do homem criado à imagem de Deus, que é a situação da primeira, ou melhor da primitiva aliança com Deus. 2. Este homem, de quem a narração do capítulo 1 diz que foi criado à imagem de Deus, manifesta-se, na segunda narração, como sujeito da aliança, isto é, sujeito constituído como pessoa, constituído à altura de companheiro do absoluto, dado o dever discernir e escolher conscientemente entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. As palavras da primeira ordem de Deus Javé, Gênesis 2:16-17, que se referem diretamente à submissão e à dependência do homem criatura do seu Criador, revelam de modo indireto precisamente tal nível de humanidade, como sujeito da aliança e companheiro do absoluto. O homem está só, isto quer dizer que ele, através da própria humanidade, através daquilo que ele é ao mesmo tempo constituído numa única, exclusiva e irrepetível relação com o próprio Deus. A definição antropológica contida no texto já vista aproxima-se, por seu lado, daquilo que exprime a definição teológica do homem, que encontramos na primeira narração da criação: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Gênesis 1:26. 3. O homem, assim formado, pertence ao mundo visível, é corpo entre os corpos. Retomando e, de certo modo, reconstruindo o significado da solidão original, aplicamo-lo ao homem na sua totalidade. O corpo, mediante o qual o homem participa no mundo criado visível, torna-o ao mesmo tempo consciente de estar só. De outro modo não teria sido capaz de chegar àquela convicção, a que, efetivamente, como lemos, chegou. Gênesis 2:20. Se o seu corpo o não tivesse ajudado a compreendê-lo, tornando o fato evidente. A consciência da solidão poderia ter enfraquecido, precisamente por causa do seu próprio corpo. O homem Adão teria podido, baseando-se na experiência do próprio corpo, chegar à conclusão de ser substancialmente semelhante aos outros seres vivos. E afinal, como lemos, não chegou a esta conclusão, pelo contrário, chegou à persuasão de estar só. O texto já vista não fala nunca diretamente do corpo, até mesmo quando diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, fala do homem e não do corpo. Apesar disso, a narração tomada no seu conjunto oferece-nos bases suficientes para perceber este homem, criado no mundo visível, exatamente como o corpo entre os corpos. A análise desse texto já permite também relacionar a solidão original do homem com a consciência do corpo, mediante o qual o homem se distingue de todos os animais e se separa deles, e também mediante o qual ele é pessoa. Pode-se afirmar com certeza que aquele homem assim formado tem contemporaneamente o conhecimento e a consciência do sentido do próprio corpo. E isto baseado na experiência da solidão original. 4. Tudo isto pode ser considerado como implicação da segunda narração da criação do homem, e a análise do texto permite-nos um amplo desenvolvimento.
Quando no início do texto já vista, ainda antes de se falar da criação do homem do pó da terra, lemos que ninguém cultivava a terra, e fazia jorrar da terra a água dos canais para regar o solo. Associamos justamente este trecho ao da primeira narração, em que está expressa a ordem divina: enchei e dominai a terra. Gênesis 1:28. A segunda narração alude de modo explícito ao trabalho que o homem realiza para cultivar a terra. O primeiro meio fundamental para dominar a terra encontra-se no próprio homem. O homem pode dominar a terra porque só ele e nenhum outro ser vivo é capaz de cultivá-la e transformá-la segundo as próprias necessidades. Fazia jorrar da terra a água dos canais para regar o solo. E então, este primeiro esboço de uma atividade especificamente humana parece fazer parte da definição do homem, tal como emerge da análise do texto já vista. Por conseguinte, pode-se afirmar que tal esboço é intrínseco ao significado da solidão original e pertence àquela dimensão de solidão através da qual o homem, que desde o início, está no mundo visível como corpo entre os corpos, descobre o sentido da própria corporalidade. Sobre este assunto voltaremos na próxima reflexão.